Graça e paz, irmãos. Bom dia. Mais perto queremos estar do Senhor. Por isso estamos aqui nessa manhã, para buscar a face do Senhor, nosso Deus, o único Deus verdadeiro. Esse convite à adoração que eu quero fazer para os irmãos. Tenho certeza que você não veio aqui à toa. Você veio aqui para adorar o nosso Deus. Vamos inclinar as nossas cabeças, começar fazendo uma oração ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, se estamos aqui nessa manhã é porque mais uma vez as Tuas misericórdias se renovaram sobre nós. E o Teu amor e a Tua graça nos alcançou. E nós experimentamos da Tua boa mão. Muito obrigado, Senhor. Muitas são as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o Teu povo. Por isso, em resposta àquilo que o Senhor faz, nós viemos em resposta às bênçãos do Senhor, à presença do Senhor. Nós estamos aqui para prestar-te culto, adoração e louvor, com ações de graças, agradecidos pelo Deus que o Senhor é. Por isso, receba, Senhor, nessa noite, nesse dia, nessa manhã, a nossa adoração, os cânticos, as orações, Deus, a comunhão do Teu povo. E fique com aqueles, Senhor, que não puderam vir, especialmente aqueles que estão com problemas de saúde, Senhor, que estão impedidos de vir à Tua presença, reunidos com o Teu povo, Deus. Eu recordo aqui de alguns irmãos, Pai, a Dona Zélia, cuida dela, Senhor. Cuida do Éder, Pai, da Dona Adna e tantos outros, Senhor, que carecem de um cuidado especial do Senhor na área da saúde. Fica com os nossos irmãos lá e conosco, nós que estamos aqui também. E nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o Teu rosto, para a honra e glória do Teu santo nome. Assim nós oramos, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar ao Senhor, hino de número 76. Aqueles que puderem, para se colocarem de pé, para cantar conosco esse lindo hino de Natal. Os anjos, harmonia, cantam glória ao Rei Jesus. Paz aos homens, que alegria, paz com Deus em plena luz. Ouçam povos exultantes, ergam salmos triunfantes, aclamando seu Senhor. Nasce Cristo Salvador,
chamar o pastor Valdenberto aqui, um momento muito especial. Graça, meus irmãos, paz e graça. Deus abençoe este ajuntamento. Perdão pela minha ausência, nós estamos a última reunião da mesa, aqui do lado, e eu convidei o pastor Vinícius para trazer-nos a mensagem de Deus, o recado de Deus. Mas tem um ato no culto que eu fiz questão de participar. E eu queria convidar para apresentar a vocês a Sophie. Queria que a Sophie Abraão viesse à frente e junto com ela, seus pais e a sua irmã. Nós amamos Jesus por várias razões. Nós aprendemos com Jesus a amar as pessoas. Aprendemos com Jesus a investir em gente, a valorizar gente. Jesus abriu os nossos olhos para vermos que gente é importante e que Ele vai levar para o céu gente. Embora nós sejamos uma geração apegada a coisas, a que valoriza coisas, mas o Senhor, nosso Deus, ama gente. E Ele vê gente. Ele entra numa cidade e vê gente. E dentre as gentes que Ele vê, Ele destaca crianças. Ele sempre viu crianças. Houve uma época em que a sua agenda muito cheia, algumas mães, entendendo que eram observadas por Jesus e que as suas crianças e filhos eram amados por Jesus, trouxeram a Jesus os seus filhos na intenção de que Jesus abençoasse. Mas os discípulos perceberam que havia uma agenda cheia e que nessa agenda cheia não tinha espaço para criança. Tinha espaço para pregação, para mensagens, para cultos, para outras coisas como cura de enfermos, libertação de oprimidos, mas eles não viram, segundo os seus olhos, espaço para criança. O Senhor Jesus então ensinou os discípulos dizendo que não deveriam embaraçar, que as crianças eram gente, e elas tinham espaço na agenda dele, porque delas era um reino de Deus. E nós aprendemos isso com ele, então. Nós entendemos e queremos, por isso mesmo, apresentar as nossas crianças a ele, para que ele continue a as abençoar. E aqui está a Sophie. E nós queremos apresentá-la ao Senhor Jesus. Esta apresentação é uma atitude nossa que traz em si o reconhecimento da nossa impotência de criar filhos. Parece que houve um tempo em que era mais fácil criar filhos. Era mais fácil. Hoje, elas concorrem com tanta coisa, gente. E todas essas coisas desviam os olhos de nossos meninos de Jesus Cristo. Muitas coisas desviam. E a palavra de Deus orienta a que a gente ensine. Ensina a criança, ensina a criança, ensina a criança, ensina a criança. Não se canse, ensina a criança. E ela vai aprender e quando for velho não se desviará. Essa é a nossa esperança. Quero convidar a igreja, por gentileza, a colocar-se em pé. Igreja, essa é a Sophie. Senhor nosso Deus, o pastor Vinícius e eu agora queremos confirmar a vida da Sophie sob os teus cuidados. Nós tememos o Senhor, tememos tua palavra, reconhecemos tua bondade. Bondade do Senhor em conferir a toda a igreja é ensinar sobre Jesus a Sophie, ensinar sobre o povo de Deus para a Sophie. Estamos certos de que aquilo que ela aprender do Senhor
na tua palavra, ficará enraizado em sua memória e mudará todos os seus conceitos e será bênçãos para ela em toda a sua vida. Nós nos rendemos ao Senhor, reconhecemos tua bondade, o teu amor e carinho e pedimos que o Senhor favoreça-nos recebendo esta criança e abençoando a sua vida. Confirme sob os teus cuidados a sua vida, abençoe a comunhão dela com o Senhor, com os seus pais, com a sua irmã e com a igreja de Jesus aqui presente, conferindo aos seus pais a alegria de trazê-las todos os dias em que houver culto, para que ela cresça e aprenda do Senhor. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. Pastor Waldenberg vai voltar para a reunião. Nós vamos continuar nosso culto com o momento missionário. Pastor José Carlos. Bom dia, irmãos, graça e paz. Essa semana eu recebi um vídeo do pastor Paulo Fernando, de Moçambique. Eu quero passar para os irmãos que ele está agradecendo e tem algumas coisas para falar para nós. Pode passar, irmão, por favor. Olá, amados irmãos e irmãs. Muito obrigado pelas suas orações. Nós chegamos bem aqui em Moçambique, já começamos a encontrar alguns irmãos e irmãs moçambicanos e também as pessoas da nossa equipe. O nosso tempo de visita na Irlanda do Norte foi muito especial. Nós pudemos visitar e rever vários irmãos que têm cooperado com o ministério aqui em Moçambique. Mas sem nós planejarmos, também pudemos participar do funeral do pai do nosso diretor de campo aqui em Moçambique. Ele precisou sair mais cedo de Moçambique, voltou para a Irlanda do Norte e nós pudemos estar com ele nesse momento difícil da vida dele. Já tinha muito trabalho esperando pela gente aqui em Moçambique. Nós ainda estamos cansados da viagem, mas já participamos de algumas reuniões importantes. Nós estamos assumindo a responsabilidade e a direção da nossa equipe aqui no campo para os próximos 6 meses. É um trabalho bastante árduo e de grande responsabilidade. O tempo que tivemos aí no Brasil com vocês foi muito especial. Continue a orar por nós e pelo povo moçambicano. Deus abençoe vocês. Muito bem. Para aqueles que estranharam ele ter ido na Irlanda do Norte, é exatamente pelo motivo dele estar assumindo a responsabilidade da base lá em Moçambique, da ONU Mission, que ele teve que ir lá, uma vez que o representante que estava, né, lá teve que voltar às pressas por causa da morte do pai dele. Ele foi assumir essa base lá na Irlanda e por isso ele passou uns dias lá, mas já está em Moçambique, como ele disse, já retornou às atividades e ele mandou uma mensagem para o WhatsApp agradecendo a igreja pela receptividade, né, com ele aqui em São José dos Campos, pelas orações, e disse que tem muita coisa ainda para fazer. O Ministério de Missões da nossa igreja tem um conselho de missões e nós estivemos reunidos várias vezes durante esse ano e na nossa última reunião nós decidimos que nós vamos rever o nosso quadro de missionários. Então, para o ano que vem, nós vamos sentar, assim que o nosso orçamento estiver completo, nós vamos reajustar
os valores de alguns missionários, inclusive do Paulo Fernando. É nosso desejo reajustar o valor da nossa contribuição para ele. Então, nós vamos mexer naquele quadro missionário que está lá fora. E aí, o ano que vem, a gente vai dar mais informação sobre isso, ok? Se você ainda não entregou o seu compromisso missionário, nós esperamos recebê-lo até o final deste mês. Nós precisamos fazer o orçamento de missões para o ano que vem. E está no boletim uma mensagem falando sobre isso. Amém? Vamos orar? Pai, nós louvamos ao Senhor pela vida do Paulo Fernando e da sua esposa Fernanda, pela disposição que o Senhor tem colocado no coração deles em servir ao Senhor ali na África, Senhor. Sabemos que em Moçambique existem muitas dificuldades, mas sabemos também que o Senhor quer ser glorificado através da vida daquele povo. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor já está realizando ali, pelas vidas que já têm conhecido ao Senhor, têm louvado, bendizendo o Teu nome, como nós vimos essa imagem, ó Pai, desse culto agora pela manhã. Que o Teu servo, Senhor, tenha a sabedoria do Senhor para continuar realizando a obra que o Senhor tem chamado a ele, juntamente com sua esposa. Que a igreja tua, ó Pai, possa crescer e prosperar ali em Moçambique, que possamos ver, Senhor, os frutos do trabalho, Senhor, desses missionários que têm realmente dedicado suas vidas para realizar a obra que o Senhor tem colocado nos seus corações. Obrigado pela existência dessa igreja, que tem se dedicado, ó Pai, a orar, a interceder e a participar, ó Pai, da obra missionária da igreja do Senhor. Que nós possamos continuar assim, servindo ao Senhor com aquilo que o Senhor tem nos dado, porque tudo é do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos viram o povo em Moçambique louvando ao Senhor, né? Nós vamos fazer isso. Talvez de uma maneira um pouco diferente, né? Mas nós vamos louvar ao Senhor nesse momento. Convido a equipe de música a fazermos isso juntos. Convido novamente aqueles que puderem, desejarem, para se colocarem de pé e louvar conosco, nesse momento com 2 cânticos muito especiais. Com esse cântico primeiro, nós vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez por nós nesse ano. Lembrando que toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Que nós possamos exaltá-lo. Exaltar significa colocar lá em cima, colocar em primeiro lugar na nossa vida. Não só pelo que Ele fez, mas pelo que Ele é, principalmente. Amém? Glória, majestade, força, honra e poder sejam dadas a Jesus, soberano Rei dos Reis. Venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graças, danças e alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Do início novamente. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos, com ações de graças, danças e alegrias, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso
presente já nos foi dado, que é a salvação, o sacrifício de Jesus. Jesus pagou um alto preço por nós, mas Ele decidiu não cobrar isso de nós. Ele decidiu entregar esse presente de graça para que todos pudessem ter acesso. Então nós precisamos nos entregar, aceitar esse presente. Parece fácil, mas muitas vezes a gente quer segurar o controle, a gente quer segurar, ser dono da nossa própria vida, mas o Senhor é o verdadeiro dono, Ele é o Criador, Ele te criou e Ele me criou para um propósito muito especial. Então que nós possamos entender isso e nos entregar. Se você ainda não fez isso, faça, não perca tempo, entregue-se ao Senhor. E se você já fez, renove essa aliança, diga: Senhor, eu estou disposto a te servir, a ser verdadeiramente teu. Amém? Te dou meu coração. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor e eu me entrego. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo. Do início novamente. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Canto essa canção de entrega a ti, Jesus. O que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Vou conhecer a ti, o nome da louvor. Sentir tua alegria, partilhando a tua e eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Os irmãos podem sentar. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler apenas um versículo. O versículo 14. João 1, 14. Eu vou ler, os irmãos, por gentileza, acompanhem. Diz assim o texto bíblico:
Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Apenas até aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eis o teu povo, eis a tua palavra, e nós estamos aqui para ouvir a tua voz, ouvir o que o Senhor tem para nos dizer, para transformar a nossa vida, para fazer com que nós o amemos mais, para fazer com que te conheçamos mais. Portanto, fale conosco nessa meditação, Senhor, na tua palavra. Abra o nosso coração, livra os nossos pensamentos de divagarem em outras coisas que não a tua palavra, Senhor. Abençoe cada irmão que veio aqui. O Senhor conhece cada coração. O Senhor sabe cada luta, cada dificuldade. O Senhor sabe o que cada um está passando nesse momento. Mas queremos trazer a nossa atenção cativa ao Senhor e à tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegou o tempo do Natal. As luzes, as decorações, o comércio e tudo mais diz isso, né? O Natal é um tempo diferenciado. Tem gente que espera o ano todo pelo Natal. Talvez o Natal seja o feriado mais esperado do ano. Talvez. Para algumas famílias, sim. É a única época do ano em que a família toda se reúne. O Natal é um feriado diferente. E nós, cristãos, que temos a palavra do Senhor, sabemos que o Natal só tem sentido por causa de Jesus. E há uma luta nossa, quando chegamos perto do Natal, porque há toda uma identidade formada sobre o Natal lá fora, de comércio, de vendas, de confraternização, e que desvia a atenção do verdadeiro Natal. Há um bom velhinho, né, de barbas brancas e roupas vermelhas, e toda a construção em cima do que é o Natal, e que desvia um pouco o verdadeiro sentido do Natal. E nós sabemos que o verdadeiro sentido do Natal é Jesus. Jesus é a essência do Natal. Se Jesus não houvesse nascido, não haveria Natal. E nós sabemos disso, mas há uma tensão em que nós vivemos. Mas, aproveitando a época de Natal, eu quero meditar um pouquinho com vocês sobre o Verbo que se fez carne. O Verbo que se fez carne. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Essa é a única razão de existir Natal. O Verbo que se fez carne. Quando lemos nesse texto, nós vemos que João está iniciando o seu evangelho, e nessa introdução, nesse prólogo aqui, ele traz esse conceito de verbo que vai ser aplicado depois em todo o evangelho, embora o termo verbo não apareça mais no evangelho de João, só aqui no capítulo 1. Mas o conceito de verbo está lá, permeando todo o evangelho. Quando a gente trata sobre o verbo que se fez carne, essa é uma linguagem bem, digamos que bíblica. Quem não tem contato com a Escritura não entende. Chega para o seu vizinho e diz: olha, eu quero explicar para você o que é o Natal. O Natal é o verbo que se fez carne. Veja o que ele vai entender. Faça essa experiência essa semana. Chegue para alguém e fale: eu quero explicar o verdadeiro sentido do Natal. O verdadeiro sentido do Natal é que o verbo se fez carne. Pronto. Só isso. Essa é uma linguagem bem bíblica. E se você não tiver contato com a Escritura, você não vai entender o que significa isso. E é sobre essa expressão que eu quero meditar com os irmãos. Para que a gente compreenda
de fato, o que é o Natal, a essência do Natal. E a essência do Natal é que o Verbo se fez carne. Agora, voltando para o texto, olha que interessante. Vamos pensar sobre o que significa o Verbo, no versículo 14. O texto começa, e o Verbo. Primeiro, talvez na sua Bíblia esteja uma outra palavra, um outro termo para verbo. Porque o termo grego para essa palavra aqui significa justamente palavra. Seria o logos em grego. E esse termo é traduzido na maioria das versões como verbo. Mas ele significa palavra. Em si significa palavra. Nós poderíamos ler esse texto assim: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. A ideia de verbo aqui é porque a palavra não é uma palavra simplesmente dita, é uma palavra que age, é uma palavra que está em movimento, que é ação pura, é uma palavra em ação. Por isso, nós traduzimos como verbo. Talvez na sua versão esteja diferente, esteja a palavra mesmo. Mas a ideia aqui é que a palavra age como no início de tudo. E é essa cena que João está trazendo em mente aqui no capítulo 1. João está olhando para Gênesis 1, em que Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus diz, e tudo se faz por meio da palavra dele. E é essa cena que João está trazendo. Tanto é que, observe o versículo 1 do capítulo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, é a palavra em movimento, a palavra em ação. É como se a palavra se personificasse em uma pessoa. E é de fato isso aqui que João está querendo demonstrar nesse texto. A palavra, o verbo de Deus. Agora, quem era esse verbo? E aí João, no capítulo 1, vai responder para nós. Como eu já li aqui no versículo 1, ele vai dizer: o verbo, no princípio era o verbo. Ou seja, essa palavra de Deus personificada já existia antes de tudo, no princípio. No princípio, talvez até antes do princípio do mundo, com certeza, há um princípio aqui da eternidade. A palavra já existia, já era o verbo. E o verbo estava com Deus. Ou seja, essa palavra encarnada, ela é num sentido diferente de Deus. São duas pessoas diferentes. Há Deus e há o verbo que é a palavra de Deus. Uma outra pessoa que estava com Deus. Só é possível estar com se houverem duas pessoas. Então a palavra está com Deus. Duas pessoas. Mas observe, ao mesmo tempo que ele é diferente de Deus, estava com Deus, o verbo também era Deus. Aí que está o grande mistério e o que distingue o cristianismo da maioria das religiões, que nós somos monoteístas, temos um Deus só. Só que ao mesmo tempo reconhecemos que esse Deus que é um, ao mesmo tempo ele se manifesta em três pessoas diferentes. É o que nós chamamos da doutrina da Trindade, a triunidade de Deus, embora esse termo não apareça nas Escrituras. Mas o conceito dele está aqui. Então, João está dizendo, há uma palavra personificada, essa palavra já existia antes de tudo, essa palavra estava com Deus, e ao mesmo tempo que ela era diferente de Deus, ela também era Deus. Então aqui nós temos a descrição do que mais na frente João vai descrever como o Filho de Deus. E ao longo do texto de João, nós vamos perceber que esse verbo, essa palavra, ele tem o nome de Jesus Cristo. Ele é o Messias que se manifesta na história.
Mas observe quem é esse verbo. Olha o que o versículo João vai descrevendo. Versículo 2 do capítulo 1. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do verbo de Deus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, esse verbo, ele é o agente da criação de Deus. É por meio desse verbo que Deus age e cria tudo que existe, criou tudo que existe. Esse verbo é o criador nesse sentido de todas as coisas. Paulo, também em Colossenses, diz a mesma coisa, que por meio de Cristo tudo foi criado. O autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, diz a mesma coisa. Por ele todas as coisas foram criadas e ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse verbo de Deus é o criador de todas as coisas, ele é o agente de Deus para a criação do mundo. Parece que João está lembrando da cena de Gênesis capítulo 1 e está dizendo que Deus falava, haja luz, e pelo poder do verbo de Deus, a luz passava a existir, porque o verbo é o agente da criação. Imaginem a cena em Gênesis capítulo 1, Deus falando e o verbo atuando para criar todas as coisas. Que cena maravilhosa, irmãos. Mas João está descrevendo quem é o verbo. O verbo é aquele que é Deus, que existia antes de tudo e que é o agente da criação de Deus. Esse é o verbo. João está dizendo o seguinte, e essa aqui é a maior verdade e a mais difícil de se entender de todas do cristianismo é: Jesus Cristo é Deus. Essa frase levantou questões diversas e dificílimas ao longo da história da igreja. Assumir que Jesus Cristo é Deus é o que nos diferencia, por exemplo, do judaísmo. É o que nos diferencia do islamismo. Eles reconhecem Jesus como um profeta. Eles reconhecem Jesus como um exemplo a ser seguido. Mas nós, observando a palavra, vemos que Jesus não é simplesmente um profeta. Ele não é simplesmente um homem que viveu sem pecar e que é um exemplo a ser seguido. Ele é um modelo. Jesus é mais do que isso. Jesus é o verbo de Deus. Jesus é Deus. Deus, plenamente Deus. Aquele que criou todas as coisas, porque Ele é poderoso como Deus. Ele é glorioso como Deus. Ele é Deus. Essa expressão, o verbo de Deus é o que nos diferencia e o que muda a nossa vida, porque o verbo que criou todas as coisas agora se coloca na história como agente de uma nova criação. Esse é o verbo que João está dizendo aqui para nós. E é esse verbo que dá sentido ao Natal. Quando nós observamos a vida de Jesus, nos esquecendo de quem Ele é, Ele é o verbo de Deus, Ele é o Deus, Ele é Deus. O Natal perde o sentido. Jesus não simplesmente é um homem que nasceu há 2000 anos atrás. Não! Jesus é Deus. Deus. Essa é a primeira parte do versículo. Mas tem uma segunda parte. Observe comigo o verso 14. E o verbo se fez carne. Agora aqui está a segunda parte do mistério. Não bastasse dizer, Jesus é Deus. Essa informação muda a história. Agora, esse Deus se tornou homem. Isso quer dizer se fez carne, na linguagem de João. Se fez carne significa se tornou homem. E isso partiu dele mesmo. A ideia desse se tornar homem não foi algo que outra pessoa o obrigou a fazer. Mas, como as Escrituras nos mostram, Jesus, por espontânea vontade, quis se tornar homem. Ele é Deus, plenamente Deus, com todas as qualificações de Deus. Perfeito. Mas agora,
a segunda parte do versículo nos mostra que esse Deus, plenamente Deus, se torna homem. Isso quer dizer encarnação, se tornar carne. Quando nós cantamos encarnado, nós estamos dizendo isso, que Deus se torna carne, se torna homem. Que mensagem maravilhosa, irmãos. Jesus Cristo é plenamente Deus, mas ele se torna homem, ele é plenamente homem. Ele não deixa de ser Deus para se tornar homem. E ele não deixa de ser homem para se tornar Deus de novo. Não há esse tipo de mudança no Senhor Jesus. E alguns dizem que Jesus continua como homem, assentado à destra de Deus. Imaginem o Criador tomar a forma da criatura, aquele que não tem nenhum limite, agora está limitado ao corpo humano, tempo, espaço. Esse Deus Todo-Poderoso agora necessita de auxílio. Agora necessita de auxílio, por exemplo, para se alimentar. Quando ele veio e nasceu, concebido pelo Espírito Santo, ele precisou de auxílio para se alimentar, para se trocar, para se limpar. O Deus Todo-Poderoso, irmãos, tem noção do que é isso? Você já passou pela terrível experiência de quebrar um braço, quebrar uma mão e não conseguir fazer coisas mais simples? É terrível. Uma vez eu quebrei o braço e eu precisava, quando a gente quebra o braço fica assim, eu precisava coçar as costas e não conseguia. A coisa mais simples, irmãos, mais simples do mundo. E eu precisava que alguém fizesse isso para mim. Não sei se vocês já passaram por isso, mas como é difícil, irmãos. Como é humilhante, é humilhante. O pastor João Batista Cavalcante, presidente da nossa denominação, passou por um câncer na laringe, muito difícil, e foi submetido a um tratamento de quimioterapia muito duro, muito difícil. E ele disse que o momento mais difícil da vida dele foi quando ele estava morrendo de sede num aeroporto e comprou uma água, mas não conseguiu abrir a tampinha, porque ele estava sem forças para abrir uma tampinha por conta do tratamento que ele estava sendo submetido. E ele com sede, querendo tomar água e não conseguia abrir a tampinha. Então o que ele fez? Ele pediu para o atendente abrir a tampinha para ele. E ele disse que se sentiu tão humilhado com aquilo. Porque é algo tão natural, abrir a tampinha. Agora, pensem esse exemplo, nas suas medidas proporções. O Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, na forma de um bebê, criança, não limitado. Ele não conseguia falar. Não pensem os irmãos que Jesus já era como os meninos de hoje que já nascem sabendo falar. Não é? Não, irmãos. Não, Jesus nasceu não sabia falar. Jesus teve que aprender a falar, aprender a andar, aprender a se comunicar. O Verbo se tornou carne. Que humilhação. Que humilhação, irmãos. Mas esse grande mistério é o que dá sentido à história da salvação. Por quê, irmãos? Porque somente Deus poderia viver sem pecar. E somente o homem poderia morrer para pagar pelos seus pecados. Por isso o plano de Deus constituía em Jesus, Deus pleno, se tornar homem pleno, para que ele pudesse viver como homem, mas com o poder de Deus para não pecar, e morrer na cruz como homem, mas com poder divino para ressuscitar. Esse grande mistério faz sentido na mensagem da cruz para nós. Se nós crermos que de fato o Verbo se fez carne, Deus se tornou homem, não há motivos para duvidar de nenhuma das ações de Jesus, porque somente Deus pode fazer aquilo que Jesus fez. Se eu leio a Bíblia, os Evangelhos, e vejo as ações de Jesus,
e não acredito que ele é Deus, eu duvido. Como pode um homem andar sobre as águas? Ou esse texto não é verdadeiro, ou esse homem não andou sobre as águas. Como pode um homem dizer para um homem de 4 dias, Lázaro, sai. E o homem morto há 4 dias, que já cheira mal, sai e vive de novo? Como pode? Alguém tem poder para fazer isso? Se tiver, vamos abrir uma empresa, ficar ali na frente do cemitério, não é? E aí aqueles que chegarem com uma contribuição, a gente faz um milagre, não é? Entendem a questão, irmãos? Porque isso não é coisa de homem. Somente Deus tem poder sobre a vida e a morte. Se de fato eu creio que Jesus é o Verbo divino, fazer o cego enxergar é moleza. Fazer o paralítico andar é moleza. Se de fato Deus se tornou homem, a cruz faz todo sentido. Porque ele, de fato, paga os pecados. E, de fato, justifica aquele que crê. Por isso, essa mensagem, o Verbo se tornou carne, se fez carne, é o que dá sentido ao Natal. E é o que dá sentido às nossas vidas. Agora, o texto continua. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João agora está olhando o Antigo Testamento e lembrando do tabernáculo. A palavra aqui, literalmente traduzida, seria: e o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. João está olhando para o tabernáculo, que significava a presença de Deus no meio do povo. Deus habitava com o povo por meio do tabernáculo. Lá a Arca da Aliança estava. Lá a presença do Senhor estava no Antigo Testamento. E depois no templo. Mas a ideia de João é o tabernáculo. E quando ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele está dizendo exatamente isso. Que no nosso meio, o Verbo de Deus que se fez carne está entre nós. E a ideia não é simplesmente que ele está presente, mas é uma ideia de relacionamento, de proximidade. Deus está presente e quer se relacionar. Ele não nos deixa, ele não cria todas as coisas, dá uma cordinha e volta para a sua glória e deixa o mundo viver de acordo com as regras que ele já colocou. Deus não age assim simplesmente. Ele é o Deus que se faz presente. Por isso a profecia diz que ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Portanto, o Verbo de Deus que se manifesta na nossa história, ele não se manifesta somente para estar presente, mas para fazer a diferença nas nossas vidas, para ter relacionamento conosco. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, porque ele quer relacionamento. Deus sempre quer relacionamento com a sua criação. Ele nos criou para isso. Por isso ele institui algo que nós chamamos de aliança. Aliança é relacionamento, é compromisso. É isso que Deus quer conosco. A mensagem bíblica, a história bíblica, caminha para algo que vai chegar: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. É essa ideia da aliança que traz entendimento ao Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Graça porque o Verbo se tornar carne já é um ato de graça. Deus se torna homem para salvar o homem pecador, porque o homem não tem condições de fazer isso. E a ideia bíblica é: o primeiro Adão, na sua missão de seguir a Deus e cumprir as ordens de Deus e amar a Deus, falhou. E com ele todos nós falhamos. Mas agora vem um segundo homem, um segundo Adão, novamente nascido sem pecado, que vive a sua vida perfeita
e por causa dessa perfeição nos leva a Deus. Essa é a ideia toda por trás do Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. E a salvação agora é estendida a todo aquele que crê, porque todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus será salvo. Todo aquele sem distinção, rico, pobre, homem, mulher, criança, adulto, idoso, todo aquele que crê, seja do Brasil, da China, do Japão, qualquer lugar, não há impedimentos. O único impedimento, o que separa o homem de Deus é o pecado. Mas aquele que crê é justificado. E não há nenhuma condenação para aqueles que creem no Senhor. Portanto, Jesus vem como uma mensagem de graça. De graça. Mas com uma mensagem de verdade. Porque graça sem verdade gera libertinagem, irmãos. É um princípio bíblico isso. Só graça sem verdade gera libertinagem. Venha para Jesus. Fique do mesmo jeito, não é? Essa é a ideia. Eu peco sabendo que quero pecar porque sei que o Senhor vai me perdoar. Libertinagem. Quando nós fazemos isso, nós estamos brincando, nós estamos barateando a graça do Senhor Jesus que deu a sua própria vida, se tornou homem, que humilhação, para que nós pudéssemos ser perdoados. A graça do Senhor sempre vem acompanhada da verdade. E a verdade é: todo aquele que crê será salvo. Os que não creem já estão condenados. E João vai falar isso no capítulo 3, versículo 17. Essa é a verdade de Deus. Todo aquele que crê será salvo. E o que é preciso fazer para ser condenado? Nada. Porque essa é a condição normal do ser humano. Já nasce condenado por causa dos nossos pecados. É assim que o ser humano nasce. Então a única saída para o homem é crer no Senhor Jesus. Crer no Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Graça e verdade. As duas coisas sempre andam juntas nas Escrituras. Para nós encerrarmos. E vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai. João está escrevendo da perspectiva de alguém que viu Jesus. Em carne e osso, os milagres, a cruz, a ressurreição, o Jesus ressurreto. João está escrevendo dessa perspectiva. Ele viu a glória de Deus se manifestar na cruz e na ressurreição principalmente. João viu. E nós, hoje, que estamos a 2000 anos de distância, podemos ver, não com os olhos humanos, mas pela fé. E pela fé, não uma fé cega, mas pela fé que tem fé porque está escrito nas Escrituras. E nós vemos a glória daquele que é o unigênito do Pai. Quem sabe em outro momento eu explique, a gente gaste um domingo aqui explicando o que significa o unigênito do Pai. O único gerado. O filho que é totalmente filho, diferente de todos os outros filhos. Aquele que é o herdeiro de Deus. Talvez em outro momento a gente explique isso. Mas para encerrarmos, o Natal só é Natal porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Essa mensagem que nós devemos lembrar nas comemorações do Natal. Se nós reunirmos a turma, a família, nos alegrarmos, rirmos, e não lembrarmos dessa mensagem, o Natal perdeu o sentido. Perdeu o sentido. Eu quero incentivar os irmãos. Na noite de Natal, no dia que você for comemorar com a sua família, antes de fazer a festa, ou durante a festa, chame a turma, leia esse texto ou outro, fale de Jesus. Talvez tenha gente ali que não conhece Jesus. Ouve a história, mas o Natal ainda não faz sentido para ele. Eu quero te incentivar a fazer isso. Talvez essa semana, chegue para alguém e explique, você sabe qual é a essência do Natal? O Natal é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E aí você explica para ele o que é o Verbo,
que significa se fazer carne e o que significa habitar entre nós. Faça isso. Viva esse Natal em sua essência. O nosso Senhor Jesus, que mudou a história do mundo e principalmente mudou a nossa vida. Que Deus seja louvado e que você viva o Natal em sua essência. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E pela fé, pelo registro da Escritura, nós vemos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Isso que produz salvação, foi isso que abriu os nossos olhos, foi isso que transformou o nosso coração. É olhando para o Filho de Deus que nós temos motivação para lutar contra o pecado, para lutar contra nós mesmos, para lutar contra aquilo que não agrada ao Senhor. É por causa do Verbo de Deus, do Filho encarnado, que nós estamos aqui hoje desfrutando da Tua presença santa. Porque somos pecadores e não merecemos o Senhor, mas por causa do Filho, nós estamos aqui diante de Ti e podemos nos achegar ao trono da graça com confiança que o Senhor nos ouve e nos recebe por causa do sangue precioso do Cordeiro. Louvado seja o Teu nome, Senhor. E que esse Natal possamos nos lembrar e ter firmemente em nossa mente que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E que essa mensagem alcance os corações dos nossos familiares que não conhecem a Ti, que não se submeteram ao governo de Cristo e que estão perdidos e distantes e debaixo da verdade de que todo aquele que não crê está condenado, Senhor. Nos dê oportunidade e coragem e intrepidez para falar isso àqueles dos nossos que ainda não Te conhecem. E que o Teu Espírito faça produzir boa semente e fruto dessa nossa palavra, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Vamos cantar um hino de Natal, hino de número 92. Convido aqueles que puderem para se colocarem de pé e cantar conosco na manjedoura. De palhas dormia Jesus, o meigo menino que ali veio à luz, no rude presépio de noite em Belém, enquanto as estrelas brilhavam além. O gado inquieto se põe a rugir, mas ele não teme, que espeta sorrir. Eu chamo Jesus, vem comigo ficar, verão eu sou até o dia clarear. Criança do fonte nascida em Belém, por isso as crianças atentes também. Desejo ter sempre ao meu lado, Senhor, a Tua presença tão cheia de amor. Amém. Vamos orar, encerrando o nosso culto. Meu desejo para você, para a sua família, é que o Natal, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, resplandeça na sua família e que a luz de Cristo ilumine e produza salvação na tua casa e produza harmonia no teu lar. É o Evangelho que produz essas coisas, irmãos. Não é o esforço humano, é a bênção de Deus, e que essa bênção esteja sobre a tua casa e a tua família nessa semana. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai,
e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos vós e com todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, até a volta bendita, esperada e gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Amém, amém, amém. Deus abençoe os irmãos.